Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o chamado. Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Jeremias, capítulo 1, do 4 a 10. E depois a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 30. E já estamos aqui com o significado da palavra chamado, que significa convocado, convidado, escolhido, que recebeu uma designação. O negócio é estreito, meu irmão? Quem tem um chamado de Deus, aquele que Deus levanta para a obra, sabe que não é fácil. A gente vai levar as marcas do nosso Senhor Jesus em nossos corpos. A gente vai ver em 2 Coríntios, capítulo 11, quais são as marcas que o apóstolo Paulo levou no corpo dele, por pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Ou seja, aquele que quer pregar a palavra, a verdadeira palavra de Deus, vai sofrer perseguições. Eu não estou aqui para te assustar, estou apenas para falar a verdade. Não tem como pregar a verdadeira palavra de Deus e não passar o estreito, não ganhar um cabelo em branco, umas rugas, fofoca, ter uns dias aí ficar sem comer, ficar preocupado, angustiado. A gente não está passando nada do que o apóstolo Paulo passou. Ganhar cabelo branco, ruga, algumas noites sem dormir, ser chamado de louco, sabe? Ser envergonhado, sabe? Essas coisas assim, meu irmão, não é nada do que o apóstolo Paulo passou. Mas uma coisa é certa. Quem tem um chamado, quem é escolhido por Deus para falar a verdade, para louvar, para a obra do Senhor, com certeza vai levar no seu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para o texto sagrado, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão nova tradução da linguagem de hoje. E aqui a gente vai ver o chamado de Jeremias. Leia o livro de Jeremias, Ezequiel. Você vai ver os profetas na Bíblia que não teve nenhum que teve, que foi um chamado água com açúcar. Um negócio é estreito. Mas uma coisa é certa. Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos livra de todas. Não que a gente não vai passar o estreito, mas Ele nos livra do estreito. Ele está com a gente até a consumação dos séculos, até o fim de nossas vidas. E o texto diz assim, Jeremias capítulo 1, do 4 ao 10. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como fazer, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Ou seja, meu irmão, pregar a verdadeira palavra, nem mais nem menos, sim, sim ou não, não, ou é ou não é, ouviu ou não viu, ou é de Deus ou não é de Deus, sabe, irmão? Pregar a mensagem de Deus. Não tenha medo de ninguém. Isso aí, graças a Deus, eu não tenho. Pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reino, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Agora vamos ver as marcas no corpo que o apóstolo Paulo levou, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 30. Olha só, meu irmão, olha a pancada que ele levou. Capítulo 11, do 23 ao 30. Ela começa aqui já no finalzinho, Então ele diz assim, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Aqui ele está falando sobre os apóstolos, meu irmão, que foram servos de Cristo, mas ele teve mais perseguições do que todos eles. E ele vai dizendo, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte.
Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Eu uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar. E também em perigo causado por falsos irmãos. Olha só, meu irmão, esse é o preço de pregar o verdadeiro evangelho, levar as marcas de Cristo em nossos corpos, aflições, vergonha, desilusões. Olha só, meu irmão, foi causado pelos irmãos. E nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, e perigo causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto e em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Eita, meu irmão, que tristeza, hein, meu irmão? É uma facada nas costas, perigo pelos falsos irmãos, aqueles que dizem que é e não é. Só os verdadeiros, meu irmão, levam as marcas de Cristo, porque o evangelho, água com açúcar, você vê aí, meu irmão, é tudo somebody love, mas quando chegar no céu, vai ser dito aquela frase que eu amo muito: Senhor, Senhor, preguei no teu nome, falei no teu nome, profetizei, ganhei alma, aparta-te de mim, que não vos conheço. O Messias vai dizer, porque não tem marca nenhuma, não sofreu nada, não pregou o evangelho, sabe, meu irmão? Se você só vai ver, meu irmão, passando aflição, aquele que prega o verdadeiro evangelho, porque Satanás fica irado e vai levantar falsos irmãos, calúnia, difamação, vergonha, tristeza, choro, mas Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está conosco, sabe, meu irmão? E é Ele que nos sustenta de pé. Tenho tido trabalhado e canseiras muitas vezes, tenho ficado sem dormir, olha só, meu irmão, sem dormir para pregar o evangelho, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Olha só, meu irmão, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupa. Isso por um tempo, por onde ele passava, tá entendendo, meu irmão? Não era todos que recebiam um bom profeta pregando a verdade, exortando o povo. Não, o povo deixava de lado. Não, esse aí tá falando besteira, deixa ele para lá, deixa ele sem comer, não vou hospedar ele aqui não. Esse profeta aí tá falando coisa aí que eu não gosto de ouvir, eu gosto de ouvir coisa boa. Estou em pecado, mas quero ouvir coisa boa, tá entendendo, meu irmão? E o apóstolo Paulo não fazia isso não. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Meu irmão, leia na tua casa aí de novo. Ah, o pregador não sofre, aquele pregador não sofre não. Leia na tua casa de novo aí, faz um replay aí, repete, volta lá o botãozinho, 2 Coríntios capítulo 11, do 23 a 30. Ah, irmão Edson, eu estou sofrendo, ganhei cabelo branco, eu nem tinha. Isso é normal, ganhei também. Meus cabelos também caíram, ruga aparece, meu irmão, mas isso não é nada. Deus está nos dando força, Deus está nos dando graça para continuar pregando o verdadeiro evangelho, meu irmão, porque eu estou aqui para pregar a verdade, tá entendendo, meu irmão? Como diz lá, não tenho medo de ninguém. Vamos pregar o evangelho. Mas esse vídeo aqui é para falar para os irmãos, aqueles que estão sofrendo, que Jesus Cristo está contigo. Isso é só um momento. Você vai ser, sabe, chicoteado, vai ser difamado, vai ser envergonhado, sabe? Vai passar vergonha, mas não vai ficar envergonhado. Uma coisa é Deus dizer para você, não te deixarei envergonhado. Outra coisa é Deus dizer, não vai passar vergonha. Não passar vergonha, meu irmão, é ter uma vida boa. Agora, quando Deus diz que você não vai ficar envergonhado, é que você está passando vergonha, você está passando, mas não vai ficar envergonhado. Deus vai tirar disso, sabe? O apóstolo Paulo ficou sem comer, mas não foi por muito tempo, depois a comida chegou. O apóstolo Paulo ficou sem estadia, não foi por muito tempo, mas depois a estadia chegou. Mas ele passou por tudo isso, naufrágio, aflições, foi chicoteado, meu irmão, sabe? Até pelos próprios irmãos. Teve essas coisas aí. Agora olha só o que diz Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete,
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele traz a marca, meu irmão, as aflições que ele passava dia a dia por pregar o evangelho. Ele dizia: trago em meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, o evangelho não é água com açúcar, o evangelho é árduo, o evangelho é estreito, mas bom é pregar o verdadeiro evangelho, porque Jesus Cristo está conosco. Ele permite, meu irmão, essa prova, essa provação, mas Ele não vai deixar você perdido, nem confundido e nem envergonhado, tá entendendo? Você pode estar comendo aí: irmão, eu estou pregando o evangelho aqui no sertão, tá estreito. Fica tranquilo, depois Deus te tira daí e põe você para pregar lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Primeiro, meu irmão, a gente tem que passar o estreito. Muitos pregadores querem pregar aí, irmão, Nova York, né? Miami, Boston, Houston, Estados Unidos. Agora pregar mesmo, às vezes até no próprio bairro, para ser chicoteado, difamado e te apontar de dedo, que é nada, meu irmão. Tá certo que a Bíblia diz que um profeta não tem honra na sua própria casa, no seu bairro ou na sua parentela. Então, meu irmão, isso é normal. Irmão Edson, eu estou pregando no meu bairro, ninguém acredita em mim. É normal. Um profeta não tem honra no seu bairro, na sua parentela, né, diante dos seus. Então, meu irmão, se você está passando por essas aflições aqui, você está com as marcas de Cristo. Você vai receber lá no céu aquela coroinha por pregar o verdadeiro evangelho, porque tem muitos aí pregando o evangelho água com açúcar. A gente costuma dizer nos estudos que a gente teve: se nada está acontecendo com você, alguma coisa está de errado. Sabe, meu irmão, alguns homens de mente brilhante, eles disseram: se nada acontecer com você, alguma coisa está errada. Porque aquele que quer ficar no centro da vontade de Deus, meu irmão, vai ser ali metralhado ali, ó. Sempre Satanás vai levantar um para trazer tristeza, alguma coisa assim para deixar você lá embaixo. Mas isso é só por um momento, porque o maior de todos, aquele que dá o sim, o amém, aquele que chega no momento, ele fala: basta. Daqui, Satanás, você não zomba mais do meu servo. Agora ele vai usufruir do que ele fez, porque pregar o evangelho também, meu irmão, é bênção, não é só tristeza não. Deus abençoa com bens espirituais e materiais, tá entendendo, meu irmão? Não vim aqui dizer para você que pregar o evangelho é ruim, não. Evangelho é bom e gostoso, é pregar o verdadeiro evangelho, tá entendendo? Você olhar na face das pessoas e ela tá ali, ó, a face dela doida para te enforcar, porque está ouvindo a verdade, sabe, meu irmão, e não aceita a verdade. Então, fique tranquilo, pregador, missionário, vocês que pregam o verdadeiro evangelho. O estreito é só por um momento. Deus vai te abençoar, vai te dar graça, vai te dar saúde, porque Deus sabe todas as coisas, né? Um servo de Deus, um guerreiro de Deus, um soldado de Deus, ele tem que estar bem, né? E Deus nunca vai deixar um soldado caído, com fome, sem água, na chuva, porque sabe que o soldado tem que estar de pé, pronto para a batalha. Tá bom, meus irmãos? Então fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.